Olá, meus queridos, vamos dar continuidade à nossa aula 3 com métodos de separação de misturas, parte 1. Aqui nós temos nossos conteúdos programáticos da unidade 1, de materiais, suas propriedades e usos. Todos esses assuntos aqui já foram vistos por nós, certo? Então vamos lá. E o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver métodos de separação de misturas. Quais são os objetivos de aprendizagem desse nosso assunto? Nós vamos conhecer os diferentes métodos de separação de misturas, vamos associar os processos de separação de misturas ao nosso cotidiano e vamos avaliar os diferentes processos de separação de misturas. Mas por que separar as misturas? Grande parte dos materiais encontrados na natureza, eles são encontrados nas formas de misturas. Raramente são encontradas substâncias. Por isso, os métodos de separação de misturas são de grande importância. E qual método utilizar na separação de mistura? Então, nós vamos ver o quê? Vai depender do tipo de mistura a ser separada. E também vai depender das condições dos materiais e das condições econômicas. Nos nossos métodos de separação de misturas, nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. Nós temos os tipos para separar sólido de sólido, separar uma mistura sólida de uma líquida, um líquido de um líquido e um gás de um sólido. Na nossa aula de hoje, nós vamos separar sólido de sólido. Nós vamos ver os vários tipos de separação de misturas de sólido. E quais são? Nós temos a catação, a ventilação, a levigação, a separação magnética, a cristalização fracionada, a dissolução fracionada, a peneiração, a fusão fracionada e a sublimação. Lembrando que todas são sólidos de sólidos. A catação. A catação ela é usada para separar os componentes sólido mais outro sólido de uma mistura heterogênea. Ela é bastante rudimentar, sendo empregado somente quando as partículas são bem distintas e podem ser separadas com a mão ou com o auxílio de uma pinça. Por exemplo, nós temos a catação do feijão. Esse processo nós fazemos geralmente, diariamente, no nosso dia a dia. Qual o nosso outro método de separação de mistura? Nós temos a ventilação. Ela também é usada para separar os componentes sólidos de uma mistura heterogênea, por diferença de densidade. O que é que acontece aqui? Uma corrente de ar arrasta o componente menos denso, por exemplo, a separação da casca do amendoim torrado. A gente pega o amendoim, a gente pode cascar ele e o processo de ventilação tira essa casca, a gente ficando apenas com o caroço do amendoim. Outro processo que nós temos é a levigação. Ela também é empregada quando os componentes sólidos de uma mistura heterogênea têm densidades diferentes. Só que nesse caso, utiliza-se uma corrente de água, que arrasta o componente menos denso. Por exemplo, esse método é muito utilizado nos garimpos, para lavar os cascalhos. Aqui a gente traz uma imagem que aí é a diferença, de densidade. O outro que nós temos, outro método de separação, é a separação magnética. Ele é usado para separar metais que podem ser atraídos por um ímã ou por um eletroímã.
Esse processo ele é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferros de suas impurezas. Nós estamos vendo aqui na nossa imagem, né, a areia com o ferro. E aí, com a utilização de um ímã, a gente consegue fazer esse processo de separação. E a cristalização fracionada é mais um método utilizado. Nesse método, a gente também vai separar sólido de sólido. Mas de que forma? É adicionado um líquido que dissolva todos os sólidos. Por evaporação da solução obtida, os componentes cristalizam-se separadamente. Por exemplo, nós temos um processo utilizado nas salinas para obtenção de sais da água do mar, onde a água evapora e os diferentes tipos de sais cristalizam-se separadamente. Então, isso aí é mais um processo também que é feito em grande escala. O outro processo que nós temos é a dissolução fracionada. Também aqui nesse caso, nós vamos separar sólido de sólido, né, por meio de um líquido, onde dissolve-se apenas um dos componentes. Por exemplo, separar a areia do sal. Como é que nós faríamos isso? Aqui a gente tem uma imagem, onde a gente tem aqui a areia mais o sal. Adiciona-se água. Em seguida, se mexe e todo o sal vai ficar dissolvido nessa água. Então, em seguida, a gente pode fazer uma filtração. A areia irá ficar no filtro e a água mais o sal irá passar por esse filtro. Em seguida, utiliza-se uma evaporação, que nesse caso é necessário o fogo, né, para a gente conseguir fazer com que essa água ela se evapore. Então, aí em seguida a água evapora, ficando apenas o sal, certo? Então, isso é um processo de dissolução fracionada. Continuando, nós temos a peneiração. Ela também é usada para separar os componentes sólidos mais sólidos de uma mistura heterogênea, quando esses componentes são grãos de tamanhos diferentes, sendo submetidos à peneiração. Por exemplo, nós podemos separar a areia fina, né, da areia grossa. Isso aqui a gente geralmente faz, né? O pessoal que trabalha com questão de construção faz esse trabalho, né, de separar a areia fina da areia grossa. E no nosso dia a dia, a nossa mamãe, quando vai fazer um bolo, muitas vezes ela peneira aquele trigo para poder separar, deixando aquela parte mais fininha para o bolo ficar, né, uma textura mais homogênea. E a fusão fracionada é um outro tipo de método de separação de mistura que nós temos, né? Ele serve para separar sólidos, tomando por base seus diferentes pontos de fusão. Aqui a diferença deles vai ser por ponto de fusão. Eles são submetidos a aquecimentos e por diferença de fusão se retira um primeiro do que o outro. Nesse caso, nós temos o ferro mais o chumbo, que aqui temos uma imagem, né? Que é aquecido. A sublimação é usado quando dos componentes sólidos de uma mistura heterogênea, ela sublima. É o caso na mistura de areia e iodo. Então, aqui eu também tenho dois sólidos, né? A areia mais o iodo. Só que o que é que vai acontecer? Aqui na nossa imagem nós podemos observar. A gente vai submeter a areia mais o iodo ao aquecimento. Então, o iodo, ele vai evaporar. Em seguida, ele vai bater. Aqui nesse exemplo, nós temos o vidro de relógio. Ele vai bater aqui e ele vai se ressublimar, né? Ele vai ficar aqui na sublimação. Então, a gente consegue separar essa areia desse iodo. A areia fica embaixo e a parte do iodo fica em cima. Aqui, pessoal, eu trago mais algumas atividades para vocês, né? Nós temos a atividade 1, a 2. Toda essa atividade tem a ver com o que nós acabamos de ver. Todo esse assunto foi referente a alguns métodos de separação de misturas, de sólido. Essa é a nossa parte 1.
certo? Também eu tenho aqui a terceira e a quarta questão para vocês fazerem. E mais algumas informações é o seguinte. Nós estamos fazendo a correção da atividade 1 e 2 na plataforma Cajun, então acessem a plataforma de vocês, vejam que as correções estão lá e acompanhem. E vocês também podem e devem revisar esse assunto no livro didático, na página 56 até a página 70, ok? Beijo para todos. Lembrando que na nossa próxima semana nós vamos continuar com esse assunto, métodos de separação de misturas, mas nós vamos ver já a separação de mistura entre sólido e líquido e entre líquido e líquido, certo? Então nós vamos continuar com esse assunto e ainda entre gás e sólido, né? Então tá dividido aqui o assunto, tá certo? Estudem, não deixem de fazer as atividades e se cuidem. Beijos, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.